Deus seja exaltado. Enquanto as crianças estão subindo, terça-feira nós estaremos falando sobre vencendo a depressão. Essa semana nós tivemos aqui o privilégio de falar na terça-feira sobre vencendo a ansiedade. E o negócio foi tão abençoador aí para quem participou, que eu vou estar ministrando em 2 igrejas essa mesma mensagem essa semana. Então, terça-feira eu estou ministrando aqui vencendo a depressão. Quarta eu estou ministrando lá na igreja Família e Louvor. E na quinta eu estou ministrando lá no Mundo Bim. E essa semana eu vou estar ministrando lá. Então eu não sei como que os pastores viram, ou assistiram, ou alguém que falou para eles. Mas eu sei que chegou até nós e nós temos o privilégio de estar indo lá. Mas nós queremos partilhar disso. Nós queremos ver vidas transformadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus e para a glória do nosso Deus, amém? Esse é o nosso desejo. E nessa noite nós queremos falar sobre algo chamado luto. E muitas das vezes nós pensamos que luto é só quando eu perco alguém e eu fico em uma realidade de luto, mas luto não é só isso, amém? Então eu quero convidar os adolescentes a ficar de pé. Cadê os adolescentes? Senhor, abençoe cada um dos adolescentes, na palavra que eles receberão ali na sala, que sejam guiados pelo Teu Santo Espírito, para o louvor da Tua glória, amém. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 21, versículo 10 e 22. Margarida, abre para mim aí. 2 Samuel capítulo 21. Como o tema dessa mensagem hoje é sepultando o passado, a liberdade de deixar ir. Viver essa liberdade, essa realidade de transformação, de graça de Deus, para a glória do Senhor. Saulzão, pode diminuir um pouquinho aqui o retorno. Hoje está excelente demais. Está uma benção. A Mancinde está aqui? Mancinde, por favor, vem aqui. Irmã Gabi, vem aqui também, rapidão. Enquanto você abre aí, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao 22. Texto lindo e abençoador. E às vezes você já passou por esse texto, mas você não se aprofundou nesse texto, em ver quão é necessário nós termos uma libertação diária, nos nossos processos emocionais, para que possamos viver uma realidade de restauração, transformação e novidade de vida. Irmã Cindy e irmã Gabi, faz favor aqui as duas. Eu quero celebrar o Senhor, irmãos, porque os nossos amados ovelhas estão numa chuva de medalha aí para a glória e louvor do nome de Jesus, né? Irmã Cindy esteve em São Paulo, participando de um congresso de dança de gente do Brasil inteiro. E ela ganhou medalha em 4 categorias. Olha, que benção. Então a gente celebra o Senhor por esse momento. A Cindy ganhou medalha em qual categoria? Foi primeiro lugar. Primeiro lugar no balé. No estilo livre. E no estilo livre, primeiro lugar. E depois foi segundo lugar em adoração. Segundo lugar em adoração. E terceiro lugar no contemporâneo. E terceiro lugar no contemporâneo. Ó, irmão, nós temos que ver isso é bom demais. Enquanto uma está dançando, irmão, outra está levantando peso. Você ganhou 2 medalhas ou 1 medalha? 2 medalhas no LPO, irmão. Batendo ali, todo mundo que chegou, essa menina está botando quente.
E agora ela vai para o Brasileiro, para a glória e louvor do nome de Jesus. E nós vamos para esse Sul-Americano em nome de Jesus. Amém? Mostra as medalhas aí para a pastora tirar uma foto lá. E a gente vai orar agradecendo a Deus. Vamos agradecer, irmão. Irmão, a conquista da nossa... Quantas vezes ela dançou? Quantas vezes ela teve que se dedicar? Quantas vezes Gabi teve que treinar, buscando? Então há um empenho, uma dedicação, né, uma realização também. Elas vão ali passando um momento também de, às vezes, temor, ansiedade, como a gente aprendeu na terça-feira. Mas elas romperam com essa ansiedade. E elas vivenciaram essa conquista para a glória de Deus. Então, como é bom, né? Eu quero celebrar o Senhor pela vida aí do irmão Reginaldo, da irmã Sônia. Também a vida do irmão Marcos e da irmã Juliana, que não só tem participado disso como família, mas tem investido nisso também. Para elas chegarem até lá, tem toda uma dedicação delas, empenho delas, mas tem os pais, tem a família que tem sonhado junto, projetado junto, e quando necessário, quando não é sempre, mas quando necessário, está investindo também. Então a gente celebra o Senhor por isso, e como igreja nós fazemos parte disso, celebrando e bendizendo ao nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado pela vida das tuas filhas, Senhor, que podem estar ali celebrando ao Senhor, dando o seu melhor e honrando, ó Pai, a Cristo Jesus. Que o Senhor as abençoe, as direcione, dê sabedoria, a graça, e derrame sobre elas as mais ricas bênçãos, e que elas possam viver, ó Pai, sonhos ainda maiores, para o louvor da tua glória hoje e sempre. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe, e use vocês cada vez mais. Mão do céu, quantos pesos você está levantando, Gabi? 80? Meu Deus do céu. Quem pesa 80 quilos aqui? Ou está levantando um Lucas? Está levantando a pastora Tati, está levantando um monte de gente aqui. Gente, é 80 quilos, gente. Olha o tamanho da menina. Para mim levantar 25 na academia dá um trabalho doido. Olha como é que ela, né? O total do peso que ela levanta, o pai dela está informando que é 141. Meu Deus do céu. Vamos orar para a vida dela. Como é bom a gente celebrar o Senhor e ser parte do que Deus está fazendo, né? Quando eu olho para a Gabi, irmão, eu cheguei aqui, Gabi era bem pequenininha, e olha o que Deus está fazendo na vida dela. Como é bom a gente ver isso, celebrando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Como é bom ver a Cindy sendo instrumentalidade do Senhor ali no Camará, com as nossas crianças ali, ensinando balé ali, nosso projeto, e podendo servir ao Senhor e tão longe, né? Ver o cuidado de Deus. Como que essas 38 meninas do projeto do balé lá não se sentem vendo as conquistas da Cindy? Como é que elas não se sentem? Isso é presente de Deus, irmão. Isso é bênção de Deus demais. Quem achou? 2 Samuel capítulo 21, versículo 10 em diante. Diga amém. Vamos lá, vamos ler comigo aqui. 2 Samuel 21, 10. Você tem que manter na Bíblia aberta aí, o smartphone, porque enquanto eu for falando, você já vai verificando. Então Rispa, quem é Rispa? Filha de Aia, pegou um pano de saco e estendeu sobre si, sobre uma rocha. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Nós precisamos voltar lá para o versículo 1. Vai lá para o versículo 1. Só para você entender o contexto, a gente vai devagar. Desde o início, versículo 1. Isso, está voltando, segura. Aí, beleza. Durante o reinado de Davi, reinado de quem? Davi. Houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, próximo versículo, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Olha que coisa linda. Segura esse texto, nós vamos ler. O que tem a ver a família? O que tem a ver os gibeonitas? Aonde tem tudo isso? Irmãos, abre para mim, Margarida, aí, Josué capítulo de número 9. Olha aqui para mim, toda essa história começa lá em Josué. O Senhor vai despertar Josué no capítulo 1, ele vai atravessar o rio, ele começa a conquistar as cidades, as pessoas começam a ter medo do exército, por quê? Porque esse exército era conduzido pelo Deus vivo, e as pessoas falam assim: olha, ele vai conquistar tudo e vai conquistar a gente. E aí nós temos um povo que estava ali perto deles, e esse povo agora vai agir ali de uma postura
tá, errada, eles vão ludibriar, eles vão enganar, eles vão colocar roupas velhas, eles vão pegar uma estrutura de pães mofados, eles vão colocar toda essa estrutura, pegar os cidadãos e chegar até Josué e dizer para ele: nós não temos comida, olha lá, nós preparamos o nosso pão e olha como é que o nosso pão ficou, nós viemos de uma terra longe e sabemos que vocês são conquistadores, Deus tem grandes coisas na vida de vocês. Estou transliterando o texto, você já vai lá para o texto, vai ser uma benção. E aí quando eles chegam nessa realidade, eles propõem uma aliança com Israel. E aí o que acontece? O povo de Deus ouve a história, se sente comovido com a história, mas não consultam o Senhor, e tomam a decisão de fazer uma aliança com este povo. Deus não foi consultado, mas a partir do momento que o líder Josué toma uma atitude de fazer aliança, e os anciãos com ele tomam essa atitude de se aliançar aos gibeonitas, Deus chancela essa aliança. Não era a vontade de Deus, mas o Senhor permitiu que eles fizessem essa aliança. E essa aliança agora precisa valer. Olha o que diz Josué capítulo 9, o versículo, por favor para mim, Margarida, a partir do versículo de número 14. Só para a gente já correr para o texto de 2 Samuel. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Qual que é a postura deles? Não consultaram quem? Olha o erro aí, ó. Estabelecer aliança sem consultar a Deus. Toque quem está do seu lado e fala assim, ó, cuidado. Vai, próximo versículo, 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhe a vida. E os líderes da comunidade confirmaram com juramento. Não consultaram a Deus, estabeleceram uma aliança. Josué achou que era certo, mas também os anciões, os líderes, chancelaram com ele essa decisão. Vamos lá para o versículo 16. E aí 3 dias depois de fazerem a aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Olha o versículo de número 17. Por isso partiram de viagem, 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeão, Quefira, Berote e Queriate Jearim, versículo 18. Contudo, os israelitas não os atacaram. Quer dizer, irmãos, eles já estavam vendo que a próxima cidade era eles. Eles falaram, rapaz, eles passaram lá por Jericó, derrubaram tudo lá. Eles estão vindo conquistando tudo. Então vamos agir agora. Eles estavam a 3 dias de viagem dessa cidade, mas eles estão dizendo, nós somos uma cidade longe, nós somos um povo longe, olha a nossa necessidade. Mas presta atenção o poder de uma palavra dada. Presta atenção o poder de uma aliança. Olha o que acontece. Porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Vai para frente. Que responderam, fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Vai para frente. Contudo, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Ó a consciência, nós assumimos uma aliança, nós somos servos de quem? Do Deus vivo. Então se nós estamos dando uma palavra, toda quebra dessa palavra vai envergonhar o nome de quem? Do Senhor. Toda aliança que eu estou estabelecendo, existe uma chancela de Deus. Ele está dizendo, nós não podemos fazer nada contra eles. Por quê? Porque vai se levantar contra nós a mão de Deus. Ele está dizendo, não vamos errar 2 vezes. A primeira vez nós erramos, porque não consultamos o Senhor. Agora não vamos errar a segunda. Já está estabelecida uma aliança, então não vamos quebrá-la. Olha o próximo versículo. Em seguida acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade.
Desse modo, os líderes mantiveram a promessa feita. O que acontece? Passa o tempo dos juízes, passa o tempo dos reis, nós vamos ver esse momento dos juízes, nós vemos assumir o reino quem? Saul. Saul assume o reino e ele toma posturas, lá em 2 Samuel capítulo 21, Margarida. Olha aí o versículo de número 4 em diante. Nós vamos ver uma postura, uma realidade. O que está acontecendo lá em 1 Samuel? Davi assume o reinado, depois de Saul, e durante 3 anos, se plantava e não comia nada. O povo está vivendo uma realidade do quê? De fome. O povo não está entendendo o que está acontecendo. Olha o que eles vão dizer. Os gibeonitas responderam, vai versículo 4. Volta lá para o 1, para a gente continuar daqui. Vocês já entenderam a aliança que foi feita. Durante o reinado de Davi, houve fome que durou 3 anos. 3 anos, Davi consultou o Senhor. Próximo versículo. A fome veio por causa de Saul e a família sanguinária dele, por terem matado quem? Saul assume o trono antes de Davi, e ele fala assim: eu vou matar, eu vou eliminar. Você vai ver no texto que existe uma boa intenção de Saul de fazer isso. Saul assume o trono e fala assim: eu vou deixar só o povo de Deus, só os israelitas, deixa comigo. Há uma boa intenção, mas irmãos, presta atenção, de boa intenção o inferno está lotado. Existem princípios na vida que precisam ser direcionados, vivenciados. Nós vivemos por princípios. E mesmo que a nossa emoção, o nosso anseio, o nosso desejo, mesmo que a nossa opinião, nós temos várias opiniões sobre isso, nós vivemos princípios. E os princípios são imutáveis. E viver esses princípios é que nos norteia a ter uma vida debaixo da bênção de Deus. E é essa realidade que nós somos chamados a atenção a viver. O que está dizendo aqui que Saul quis fazer da maneira dele, mas a maneira deles não era a maneira correta diante de Deus. E agora o que está acontecendo com o povo? Porque ele tentou eliminar os gibeonitas e não foi fiel à aliança que tinha sido feita, Deus está estabelecendo um tempo de escassez para o povo. E olha, presta atenção no texto. Pode ir para frente. Versículo 3. Então o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescentes dos amorreus. Próximo texto. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento. Saul, porém, no seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Irmão, não é dar um susto. Não é diante desse ambiente de reino matar uns 20 para mostrar para eles nós somos poderosos. Não, a ideia, o desejo de Saul era exterminar esse povo. Olha o texto, continua. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso preparar o que foi feito? Como posso reparar o que foi feito? Para que abençoem a herança do Senhor? Vamos lá. Os gibeonitas responderam: não exigimos nem prata nem ouro de Saul, ou da família dele, nem queremos matar ninguém em Israel. Está dizendo: ó gente, o nosso problema não é com vocês, o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema não é querer ficar rico, a nossa realidade é com o próprio Saul. Olha o texto próximo que diz: Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel. Eles estão lendo, falou assim: ó, o que Saul fez não foi matar 2, 3, ele tentou um extermínio. Contra esse homem nós temos algo. E olha o versículo próximo: que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor em Gibeá, Saul e o escolhido do Senhor, e os entregarei a vocês, disse o rei. Davi falou: o que você precisa? Ele falou assim: eu quero 7 filhos de Saul, e nós vamos matar eles. Nós vamos matar eles para vingar o que Saul fez por nós. Olha que forte isso, irmão. Próximo versículo. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Por que ele poupou? Porque diferente do povo de Saul, diferente de Saul, Davi era totalmente diferente. Davi tinha uma aliança com Jonatas.
E dessa aliança ele protegeu quem? Mefibosete. Então ele tinha uma palavra lançada. Davi está dizendo, se Saul negociou com os princípios dele, o problema é dele. Mas nós não vamos negociar com os nossos princípios. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Um homem negociou os princípios, negociou as alianças feitas. O que está acontecendo? Toda uma nação está sofrendo. Essa é a realidade que a gente vê em muitos lares, onde o marido negocia os princípios do zelo para com a casa, do cuidado para com a família, e a família sofre. Ou a esposa negocia dizendo, não, é minha vontade, é o meu desejo, eu faço do meu jeito, mas tem uma geração que sofre. Quantas famílias poderiam viver uma realidade abençoada, mas porque o pai desejou caminhar em uma vida só, fora da presença de Deus, sem sabedoria, sem discernimento, às vezes teve muito recurso, mas gastou tudo dissolutamente, sem sabedoria, e deixou a escassez para os filhos. Quantas gerações vivem isso? E por causa disso nós vemos muitas pessoas testemunhando. Para nós, dentro do gabinete pastoral, às vezes você está vendo, não pastor, meu pai era dono disso, meu pai era dono daquilo, mas a cerveja, mais a prostituição, mais os vícios, levaram tudo do meu pai, e nós hoje estamos passando uma realidade de total dificuldade. São pessoas egoístas, que não pensam na próxima geração, só pensam em si mesmo, nesse momento. Saúl está dizendo, eu vou marcar o meu reino, eu vou acabar com esse povo, mas ele não estava pensando nas consequências, que romper com uma aliança estabelecida, poderia gerar para a próxima geração. Agora os seus filhos vão morrer, porque ele tomou uma decisão baseada na direção de Deus? Não, baseada na sua vontade, no seu querer e nos teus desígnios. Agora os filhos vão sofrer, e nessa época a condenação, irmão, não era uma prisão, nessa época a condenação não era pagar um imposto, nessa época a condenação era morte. Por que, irmão? Por que era morte? Por que tão cruel? Porque a realidade da atitude de Saul foi com morte. Então é diante da mesma postura que ele teve, que esses homens estão dizendo, dá 7 filhos. Dá 7 filhos, olha o que Davi vai fazer. Por causa do juramento feito diante do Senhor, diante de Jonas, Davi e Jonatas, filho de Saul. Próximo, versículo 8. Mandou buscar, porém, Armone e Mefibosete. Esse é o outro Mefibosete. Os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul. Vai lá. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado Adriel, filho de Barzilai de Melolá. Olha lá, próximo. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Olha que crueldade, olha que realidade, olha que diz a consequência do pecado. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, quando você fizer uma aliança, quando você fizer um voto, quando você der a sua palavra, cumpra, porque o povo pode não ter levado em consideração a palavra dada, mas Deus selou a palavra dada. Por isso que Mateus 27 vai dizer assim, ó, nós prestaremos conta a Deus de toda a palavra tola que dissermos. Então presta atenção no que você está aliançando, presta atenção naquilo que você está prometendo, presta atenção na direção que o seu coração está indo, porque naquela direção você será cobrado. Olha lá que lindo isso, o texto, ó. Eles, versículo 10, aqui começa, presta atenção. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre a rocha. Quem morreu? 7 filhos de Saul. Desses 7 filhos, quantos eram de Rispa? 2 filhos. 2 filhos dela são mortos. Esses são mortos como? Enforcados. Todos os 7 de uma mesma vez. Mas os 2 dela, ela coloca do lado de uma pedra. E ela coloca um saco de pano por cima. E o que essa mulher faz? Vamos lá. Desde o início da colheita, até cair a chuva do céu, sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina tocassem nele de dia, nem os animais selvagens de noite. Segura aí para mim, Margarida. Essa mulher ficou 6 meses cuidando desses corpos. 6 meses cuidando desses corpos.
Por isso, irmãos, quando a gente reflete sobre o luto, ele não é só a perda de uma pessoa. Quando falamos sobre o luto, ele está conectado a várias áreas da nossa vida. Luto não é só apenas a perda, a dor da perda de alguém, mas também é o processo emocional que passamos ao deixar para trás qualquer coisa que significa algo para nós. Quantas pessoas compram uma casa nova, ou vão morar num apartamento novo, ou vão morar num lugar novo, numa cidade nova, e você pergunta para ela, como é que está? Você fala assim, eu ainda estou me adaptando. As pessoas compram um carro novo, e elas estão desfrutando daquele carro, você pergunta, como é que está? Ela fala assim, ainda estou me adaptando. A pessoa sai do emprego, que ela ficou anos ali, ela vai para um outro emprego, você pergunta, como é que está lá? Ela fala, ainda estou me adaptando. Toda vez que temos que deixar alguma coisa, nós passamos pelo processo do luto. Quando temos que deixar alguma pessoa, quando o filho casa, e ele sai de casa, e ele vai viver a sua outra vida, a mãe ainda fala assim, eu estou ainda me adaptando com a ausência, porque todos os dias naquele horário a gente conversava, a gente tinha esse momento, e a filha do outro lado, ou o filho do outro lado, ainda estou me adaptando, essa realidade de vida aqui, ainda às vezes eu procuro aqui alguma coisa, então há um processo de adaptação na nossa vida, e isso também é luto, é viver essa realidade, de deixar algumas coisas, mas que significam muito conosco. Por quê? Porque tem uma imensa carga emocional. Quantos anos tem, Juliette, que você saiu do Mato Grosso do Sul? Mais de 20 anos, mas quando fala do Mato Grosso do Sul, você lembra de tudo, né? Você lembra da comida? Você lembra do rio? Você tem memórias emocionais com isso? E isso te conecta de novo àquele tempo. Mas faz mais de 20 anos, porque nós somos seres físicos, emocionais e espirituais, nós nos conectamos também a pessoas, e às vezes temos que sair, às vezes temos que deixar, vivenciar essa unidade, como quando nós saímos de Cuiabá, para ir para Altamira, uma cidade totalmente diferente uma da outra, tanto de tamanho, de estrutura, nós chegávamos em Altamira no início, nós lembrávamos de Cuiabá, e isso aqui nós tínhamos lá, isso aqui era diferente, é um processo de adaptação. 2 anos em Altamira, mudamos para Fortaleza, quando chegou em Fortaleza a gente ficava nesse processo de comparação, mas lá em Altamira a gente fazia assim, mas lá era assim, e agora assim, mas nós precisamos vencer esse processo. Mas quantas pessoas ficam aprisionadas no luto? Elas não conseguem se adaptar a essa nova vida, elas não conseguem romper com esse desejo, essa saudade, e vivem um saudosismo. Elas estão nesse tempo presente, desfrutando de tecnologia, de tantas bênçãos de Deus, mas elas ainda estão conectadas lá atrás, dizendo, ai como era bom, quando nós estávamos ali, andávamos a pé. Não, aquilo foi bom naquela época, mas para o dia de hoje é bom aonde você está, e aonde você está, você precisa se movimentar, você precisa dar o seu melhor, para viver o excelente de Deus, e romper ciclos. Você já passou desse ciclo, agora é um novo ciclo que Deus está te levando a vivenciar, mas com qual excelência, com qual presença, com qual consciência você está vivendo esse tempo hoje? Pastor, mas é um tempo de muita luta, dificuldade, nós temos que resolver tantas coisas. Esse tempo tem sido um presente para mim e para você, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. Tudo que você viveu na história até aqui, te trouxe até aqui, mas nós temos um futuro, e esse futuro está sendo desenhado não pelo passado, está sendo desenhado pelas atitudes do presente. É hoje. E quantas pessoas estão amarradas, aprisionadas ao passado? Elas não conseguem viver com excelência o dia de hoje, elas não conseguem sentir o dia de hoje, elas não conseguem perceber os privilégios de hoje, elas não conseguem vivenciar essa gratidão do dia de hoje, porque elas sempre estão conectadas ao passado, não conseguem ser felizes nesse tempo. A psicologia define o luto como um processo natural de adaptação para qualquer tipo de perda, mas nesse processo muitas das vezes nós vamos passar por algumas fases, da negação, da raiva, da barganha, da depressão, até chegarmos à aceitação. Alguns dentro do lar vivenciam isso com maior agilidade, outros vivenciam isso com maior dificuldade. Nós mudamos para aqui para
para Parquelândia tem uns 2 meses e meio. Vai fazer 3 meses, mais ou menos. Irmãos, nós estamos conversando com o Joaquim, irmão. E está difícil, estava difícil. Porque o Joaquim está no 8º ano, estudou nesse colégio 3 anos consecutivos. E esse processo dele é o seguinte: eu estou com essa galera aqui, 7º, 8º, ano que vem 9º, e estou com a mesma turma, nós vamos formar, olha que alegria. Não, agora eu vou mudar. E agora eu vou formar com uma galera que eu não estudei todo esse tempo. Agora eu vou formar com uma galera que eu nem conheci. Não, pai, eu quero ficar aqui. E o Joaquim, irmãos, tentou e passou por todas essas fases. A fase da negação: não, pai, faz o seguinte, me ensina a pegar ônibus, eu vou de ônibus, eu vou dar um jeito, mas eu quero estudar lá. A fase da raiva: oh pai, eu tô grilado com isso, nós vamos ficar longe, nós vamos ficar... Ele passou por tudo isso. A fase da barganha: pai, se eu conseguir tal coisa, o senhor me deixa? Pai, se eu conseguir uma carona, o senhor deixa eu estudar lá? Pai, se eu conseguir... Ele passou por tudo isso. E essa semana ele entrou na fase da aceitação. Ele passou uma raiva lá na escola. Quando ele entrou dentro do carro: pai, aconteceu isso. Eu falei: e aí? Ele falou assim: tô doido para chegar ao final do ano para me sair dessa escola. Eu falei: cara, você está numa nuance emocional muito grande. E ele olhou para mim e falou assim: como assim, pai? Eu falei assim: cara, não tem 2 semanas que você está enchendo a nossa paciência com o negócio que você quer estudar aqui, que você quer ficar aqui até o fim. Agora você viveu uma situação que não foi de acordo com a sua expectativa, e toda a sua opinião, toda a sua vontade, todos os seus anseios, tudo mudou. Ele falou: mudou, agora quero ir embora. Eu falei: agora não, eu assinei o contrato até 13 meses, você vai ficar até o final do ano, segura a sua onda aí, meu filho. Ele falou: mas tá bom, mas saiba que eu já vou ficar porque tem que ficar. Irmãos, quantos de nós somos assim? Movidos pela emoção, nós agimos, e às vezes não percebemos, irmãos, que nós não paramos para ouvir a Deus, a pedir a direção de Deus. Às vezes estamos aprisionados a tantas coisas: eu não quero largar isso, eu não quero largar aquilo. Irmão, pergunta uma coisa, nem falei isso de manhã, 2 cultos, 2 mensagens diferentes. Quantas coisas tem na sua casa, irmã, quantas coisas tem na sua casa que você nunca usou e guarda porque foi um presente que te deram, e você não usa? Eu quero dizer para você não vai usar. Ou você não doa, ou você não entrega, você não vende, e esse trem está acumulando lá na sua cristaleira, no seu armário. Você não vende esse negócio? Irmão, essa realidade precisa de mudança. Tem gente que compra roupa e fala assim: essa aqui quando eu emagrecer, eu vou usar. Então eu acho isso válido, quando você se posiciona a ter uma meta. Você fala assim: essa daqui eu vou entrar nela. E você começa o quê? Tira açúcar, você começa a fazer academia, você começa a zelar do seu... Você tem uma meta. Agora tem gente que tem roupa lá, irmão, que ela já está arrebentada, ela já está com 10 anos de uso. Quando você vai começar esse regime? Você nem abençoa as pessoas, você fica presa ao passado: mas eu era assim. Sabe aquelas pessoas que vê foto da época que casou, ou de alguma viagem que fez, e fala assim: ai, mas como eu estava magrinha aqui, ai meu Deus. O que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade hoje? O passado não pode te prender. E quantas coisas emocionais nós somos assim: porque falaram isso de mim, porque naquele trabalho me humilharam, então eu não consigo viver essa realidade. Deus te chamou para uma libertação, Deus te chamou para viver algo novo, Deus te chamou para se posicionar em Deus. Não, levantaram contra mim lá, falaram isso de mim lá, mas eu sei quem eu sou no Senhor, e eu vou viver essa nova realidade para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu sei que esse ambiente foi uma porta que Deus abriu, e eu quero viver com excelência, e aqui eu vou viver os sonhos de Deus. Posicionamento. Mas o que a gente aprende com Rispa não é isso. Essa mulher vai viver uma realidade de sepultamento. Ela vai morrer junto com os filhos. Essa mulher vai entender, ou ela vai olhar para a história, e ela vai cuidar de corpos mortos. Existe todo um contexto da perda dos filhos, existe um contexto emocional, existe um contexto estrutural. Ela já tinha perdido o marido, Saul já tinha morrido. Agora ela perde os 2 filhos. A responsabilidade judaica é como? Primeiro, depois da morte do pai, quem cuida dos filhos? Quem cuida da mãe? O filho mais velho. Se o filho mais velho faltar, o outro filho. Essa mulher perde os 2 filhos. É lógico que dentro de todo o contexto da história, você vê que Saul não vai desamparar ela.
Porque quando Saul assume o rei, quando Davi assume o reino, ele assume tudo. Davi não vai desampará-la. Mas essa mulher está falando das suas dores emocionais. Ela perdeu um filho. E o perder o filho, ficar triste, chorar e viver esse luto, isso é aceitável. O que não é aceitável é viver uma realidade onde não haverá mudança e transformação. Pensa essa mulher o dia todo. Aqueles corpos, irmãos, não pararam o processo de decomposição, porque ela colocou um pano em cima. Aqueles corpos não pararam de cheirar mal, porque ela estava afastando os animais. Mas nós temos uma mulher sobrecarregada. Nós temos uma mulher que está de manhã, de tarde e de noite, atenta para que os animais não viessem morder, comer aquela carne que já estava podre. Aquela mulher está empenhada em cuidar daqueles corpos, e a sua ação não vai gerar uma reação de vida. O que ela está fazendo? Ela está morrendo com eles. Mas quantas das vezes não é só ela? Quantas vezes sou eu e você? Estamos exaustos emocionalmente, exaustos fisicamente, carregando um peso que não é de vida, é de morte, tentando levar algumas coisas na nossa vida e não sendo transparente. Culpa, tristeza, mágoa, ressentimento. Quantas pessoas vivem uma realidade de expectativas frustradas em todas as áreas da vida? Às vezes sonharam ou desejaram que as coisas acontecessem daquela maneira, e porque não aconteceu, estão aí vivendo uma realidade de murmuração, de tristeza, de angústia. Não encontram uma alegria para avançar, para crescer, para se posicionar. Por isso nós precisamos aprender com quem? Com as crianças. Hoje pela manhã eu estava aqui, e na hora da oração eu chamei a Laurinha, e ela veio, prontamente orou. Agora à noite estou aqui, chamei o Elias, prontamente ele subiu para orar. Sabe por quê, irmãos? Porque as crianças, mesmo com seus medos, mesmo com seus anseios, mesmo com as suas dificuldades, elas decidem viver o processo do crescimento. Por isso que você olha para uma criança de 5 anos, você aprende com ela, você cresce com ela, mas se ela cresceu 1 ano, 2 anos, você fala: nossa, que menina rápida, que menino que aprendeu tanta coisa, porque ele está aberto ao crescimento. Nós muitas das vezes nos bloqueamos nas nossas angústias, nas nossas emoções, nos bloqueamos do relacionamento, nos bloqueamos na unidade para com o outro, nós nos bloqueamos em tudo na nossa vida profissional, nos bloqueamos na nossa vida emocional, nos bloqueamos no relacionamento com as pessoas. Nós vivemos uma realidade de bloqueio. Porque alguém olhou para mim dessa forma, então eu não me posiciono, eu não me relaciono, eu tenho dificuldade de me abrir. É por causa desse bloqueio que você não vive uma unidade para com o outro. É por causa desse bloqueio mental que você não vive um posicionamento. É romper barreiras. É por isso, irmãos, que crianças criadas na igreja, que participam de dança, que participam da parte do culto, quando chega na faculdade, quando chega na escola, que elas precisam apresentar um trabalho, que elas precisam fazer alguma coisa, elas são as primeiras. Por isso que essas crianças que são criadas na igreja, que participam do processo de culto, elas se tornam líderes aonde elas vão. Por quê? Porque elas estão acostumadas com esse relacionamento aqui. Elas olham para você, você acha que não sente medo? Elas olham para você, você acha que não sente aquele temor? Mas elas enfrentam essa realidade. Então quando elas fazem isso várias vezes, quando elas chegam diante de um público na escola, elas botam para quebrar. Então elas vão avançando, elas vão crescendo, e elas vão experimentando esse crescimento. Mas quantos de nós estamos paralisados por marcas de coisas que não vão avançar, não vai mudar, não será transformada? Quantos de nós estão carregando pessoas que decidiram não vencer, não romper, não progredir, e nós estamos ali carregando aquele peso? Não, vai dar certo, não, ele vai conseguir, não, vai lá. São verdadeiros sanguessuga na sua vida, mas você não reparou isso, você não percebeu.
E há uma necessidade de deixar, para que você viva uma liberdade. O que Deus preparou para você hoje, aonde Deus te colocou hoje, Deus quer te fazer frutificar, crescer e avançar. E por isso você precisa tomar um posicionamento e olhar e deixar, quais são os meus lutos pessoais? Toque em quem está do seu lado e diga assim, quais são os seus lutos pessoais? Rispa vai viver o luto de cuidar dos corpos do filho. Muitas das vezes há no coração dela uma expectativa, uma esperança. Conhecendo a Deus, elas estão dizendo assim, pode ser que esses meninos ressurjam, pode ser que esses meninos vão viver. Mas presta atenção, no primeiro dia isso é válido. No segundo dia isso é válido. No terceiro dia isso é válido. No quarto dia isso já não é válido, nem culturalmente para os judeus. O que disseram de Lázaro? Já é quarto dia, já não cheira bem. Quarto dia acabou. E o que dizer de 6 meses? Essa mulher não está só vivendo a realidade de luto, irmãos. Essa mulher está se envolvendo com a realidade de morte. Presta atenção, irmão, quando você corta a cebola, você fica com cheiro do quê? Quando você corta a carne, sua mão fica com cheiro do quê? Pensa essa mulher cuidando desses mortos todo dia. Pensa essa mulher 6 meses ali. Pensa naquele fedor, aquele cheiro, aquele mau cheiro, tomando conta não só dos corpos, mas dela. Essa mulher não dorme, essa mulher, ela vive acordada, essa mulher luta contra o cansaço, ela luta contra a sobrecarga. Por quê? Porque ela precisa proteger. Proteger o quê? É necessário viver o luto, é necessário chorar, é necessário às vezes gritar, mas não podemos ficar aprisionados. Quantas coisas estão nos aprisionando? Mas eu nasci numa família assim, pastor, e essa família nunca teve recurso, e eu nasci nessa realidade. Na minha casa ninguém se formou, aí eu nasci nessa realidade. Na minha vida todo mundo vive essa realidade. É difícil, é complicado. Na minha vida ninguém teve casa própria. Na minha realidade de vida todo mundo é assim. Quem te disse que você precisa viver essa realidade? Mas você trouxe para si esse bloqueio emocional, dizendo, eu não consigo, para mim não dá. Essa mulher está dizendo isso, eu não vou desistir deles. Eu não vou desistir do quê? Não há mais manifestação de amor, há uma manifestação de prisão. Ela podia ter gritado no início, ela podia ter dito lá, Davi, não manda meus filhos. Davi, eu clamo a ti. Davi, por favor, manda outro. Davi, por favor. Mas agora que eles estão mortos, acabou. 6 meses lidando essa realidade. 6 meses vivendo essa realidade. Às vezes olhando para a nossa vida, irmãos, nós podemos identificar quantas coisas que têm nos limitado a não avançar, a não crescer. Quantas coisas que viraram para nós justificativa, e elas não são. Você tem potencial, você é filho de Deus, você é inteligente, você é sábio, você é a imagem e a semelhança do Deus Criador, você tem propósito de Deus. Você precisa levantar a sua cabeça, você precisa identificar as suas limitações, você precisa se posicionar diante dessa realidade e dizer, em Cristo eu sou mais que vencedor. Mas esse mais que vencedor não é se apropriar só da palavra, é se posicionar na palavra. Então eu acordo cedo, eu levanto, eu vou trabalhar, eu busco a Deus, eu dou o meu melhor, eu estudo, eu quero fazer para a glória do Senhor o meu melhor. E na disposição de fazer o seu melhor, Deus te honra. É ser transparente. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade e não prestam atenção, irmãos? Eclesiastes 3 diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Findou-se aquele tempo para aqueles homens. Não importa agora se foi consequência do erro do pai, mas aqueles homens findaram-se a vida. Era necessário ela chorar, era necessário plantear, sim, tinha todo o seu direito, mas não ficar aprisionada àqueles corpos que não voltariam a viver. Há uma realidade de morte junto. Essa mulher demonstra dedicação, mas exaustão. Embora seja tocante, emocionante, mas não trouxe resultado nenhum, nem para ela,
Aquela mulher perde 6 meses da sua vida. Quantos de nós estamos presos ao passado? Quantos de nós estamos esgotados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e não vemos mudança na nossa vida, na nossa realidade? Será que não podemos parar um pouquinho e refletir sobre as áreas da nossa vida que nós estamos desgastados e sem resultados nenhum? Será que nós não precisamos erguer a cabeça e nos posicionar? Quanto nós estamos dispostos a sacrificar por algo que precisa ser mudado hoje na nossa vida? Quantos de nós estamos disponíveis a esse sacrifício? A dizer, a partir de hoje eu preciso deixar. A partir de hoje eu preciso viver uma realidade. A partir de hoje eu preciso viver uma novidade de vida. A partir de hoje eu preciso me posicionar. Eu quero viver o novo. Eu não quero ficar aprisionado a essa realidade, a essa emoção, a esse sentimento, a essa pessoa. Eu quero viver o novo. Mas não nos posicionamos, vamos sendo procrastinadores, deixando para amanhã. Filipenses capítulo 3, do versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho uma direção. As coisas que vieram lá atrás, elas foram fundamentais para me trazer até aqui, mas eu preciso avançar, tem coisas novas para eu aprender. Eu quero viver essa libertação, eu quero romper em todas as áreas. Irmãos, deixar ir nos leva a avançar para um novo tempo, avançar para uma nova realidade, para um novo período, para uma nova história, viver o sobrenatural de Deus, essa disposição de despertamento. Eu preciso compreender por que faço, com que coração eu faço, com que disposição eu faço, com que entrega eu faço. Eu preciso viver para a glória de Deus. Eu sou parte de uma equipe, eu sou parte de um povo, existem pessoas juntas, nós estamos caminhando para uma mesma direção, com o mesmo propósito, para a glória e louvor do nome de Jesus. Semana uma pessoa me perguntou, pastor, tem um vídeo aqui que eu queria que o senhor visse, me desse um feedback. E aí eu fui lá ouvir, e o vídeo a pessoa falava assim, que era contra o dízimo, que o dízimo foi só até a vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus acabou o dízimo. Jesus não recebeu dinheiro de ninguém, e hoje em dia nós não precisamos dar dízimo, e essa realidade nós temos que viver. Irmão, nunca vi tanta heresia num texto só. Quem te disse que Jesus recebeu dízimo? O texto nem é assim. O texto de Malaquias é trazer todos os dízimos à casa do. Jesus era sustentado por mulheres e por viúvas, não tinha nada a ver com isso. Pelas pessoas onde ele passava, abençoava a vida dele. Mas Jesus ia ao templo, e o sustento do templo é responsabilidade de quem? E quem cuidava do templo? Eram os levitas. Quem era a responsabilidade? A igreja. E quem cuidava do sacerdote? A responsabilidade era de quem? E a manutenção do templo, quem cuidava? Era a igreja. Jesus usava o templo? Usava, pregou várias vezes, principalmente no templo de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz assim, Jesus ia de casa em casa, no templo, em todos os lugares. Jesus próprio vai dizer, eu não vim para revogar a lei, eu vim para que se cumpra a lei. Olha a realidade de viver esse área, a unidade para com Deus. É Jesus que nos chama a uma realidade de misericórdia, de graça, mas também de generosidade e gratidão. Aonde que está isso? Que princípio fundamental é esse? Jesus veio pagar o preço que nós não podíamos pagar. A realidade de transformação, de libertação. Nós não podíamos pagar o preço pelas nossas vidas, mas nós somos participantes. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz o quê? Que vocês são embaixadores por Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Como se Deus por vocês rogasse, rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. É vocês que chamam as pessoas a um reconciliamento, está dizendo, igreja de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor voltará para buscar quem? A sua igreja. A Bíblia diz que toda autoridade é levantada pelo Senhor. Essa realidade fala de fazermos parte de um corpo, onde cada um faz a sua parte, mas esse corpo tem uma estrutura. Quem está pagando o ar-condicionado que você está sentindo? Quem comprou a cadeira que você está sentado? O ventilador que você está tão gostoso, tem uns que estão com frio, outros com calor, nós vivemos essa luta. Esse som que está chegando para você. Quem pôde aqui visitar o irmão José, que perdeu a mãe?
Quem teve nos últimos sepultamentos aqui da igreja? Quem foi visitar aquelas pessoas no hospital que precisavam ser visitadas esse mês? Quantas pessoas da igreja recebem sacolão em ajuda? De 12 a 15, irmão. Quantas pessoas a gente ajuda a pagar água, luz e tantas coisas? Quem já vivenciou isso aqui, irmão? Nós já ajudamos gente com aluguel. Onde você estava? Quando você estava trabalhando lá e precisava visitar o irmão, quem foi? O pastor, o missionário. É o privilégio de ser parte de algo que está impactando vidas. Enquanto nós estamos aqui, quem está evangelizando no Japão? Missionário da nossa denominação, do recurso que entra aqui. Quem está ministrando a palavra do Senhor e abençoando vidas lá na Espanha? Missionários daqui da igreja. Quem está na Tailândia agora? Quem está no Oriente Médio? Missionários de recursos que nós abençoamos aqui. Você está fazendo o ID completo. Você não está fazendo o ID em Jerusalém e deixando para amanhã Samaria, Judéia, os confins da terra. Ao mesmo tempo que você faz o ID aqui, ao mesmo tempo que você evangeliza lá na sua vizinhança, ao mesmo tempo que você fala do amor de Deus lá perto do seu trabalho, ao mesmo tempo que você investe aqui, essa realidade de investimento, nós estamos investindo em missionários no Brasil todo e em 23 nações do mundo como Convenção Batista Independente, aonde o reino está sendo proclamado. Então, nesse momento, você está falando do amor de Deus aqui, mas nós estamos falando no estado do Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, estamos falando em várias nações. Por quê? Porque o reino de Deus está em operação, e você está dizendo, eu faço parte. Então, se faço parte, me responsabilizo com essa proclamação. E, irmão, presta atenção, Deus não te pede nada que Ele não te deu primeiro. A palavra do Senhor vai dizer, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, Ele te dá semente e Ele te dá o pão. Se você come a semente e vive a escassez, o problema é seu, mas quem te deu semente foi Deus. Então plante a semente e coma o pão. Essa é a realidade. E sabe o que eu disse para um amado irmão? Eu falei assim, irmão, fica tranquilo, que essa fala é de alguém que não dizima, essa fala é de alguém que não serve ao Senhor, que não evangeliza. Essa frase é alguém que não está comprometido com o reino, porque quem está comprometido com o reino não está com esse problema, irmão. Passou, se eu dou R$1.000, se você dá R$1.000 é porque você ganha 10, então você entende que Deus te deu 10, e você semeia com 1.000, por que 1.000, pastor? Porque a primícia, 10%, essa realidade de fazer parte, Deus está te dando 100%, Ele te dá tudo, e desse 100 Ele te dá o privilégio com 10, de semear no reino, para que a obra do Senhor avance. Alguém um dia semeou para que a palavra do Senhor chegasse até você, para que a sua vida fosse abençoada, para que o seu lar fosse impactado com o propósito de Deus. Alguém era comprometido, e por isso a aliança do dízimo. Tem gente vivendo a escassez, sabe por quê? Porque é infiel. Tem gente vivendo uma realidade que não sabe porque parece um saquetel furado. Por quê? Por causa da sua infidelidade. Quem espera ter muito para ser fiel, nunca teve um coração fiel. Porque o coração fiel é fiel no pouco. Por isso a Bíblia diz, sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei. O que ele está dizendo isso? Eu vou te prosperar porque você é fiel? Não. Ele está dizendo quando o seu coração não está no recurso financeiro, quando o seu coração é totalmente dependente do Senhor, Ele te faz prosperar em todas as áreas. Por quê? Porque quando o dinheiro chegar, Ele não negocia, Ele não toma conta do seu coração. Você já percebeu que tem gente que é uma bênção, ele ora, ele clama, ele grita, ele vira cambalhota. No dia que compra um carro, ele some da igreja. O cara está doente, está mal, você ora por ele, o dia que ele fica saudável, desaparece. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Quantas pessoas estão aprisionadas ao dinheiro? Quantas pessoas estão aprisionadas a outras pessoas? Quantas pessoas estão aprisionadas à amargura? E elas estão tentando achar justificativa. Qual que é o problema dessa galera, irmão? Eles querem construir uma realidade aonde eles tiram a obrigatoriedade, eles não entendem que é um privilégio, e aí eles se colocam numa realidade assim, eu não sou culpado de nada, eu estou confortável. Essa é a realidade. Não é só para o dinheiro não, irmão, para a prostituição e para tudo isso. Para tudo isso. Essa realidade é evidente em tantos lugares. Você quer ver a pessoa que quer separar? A pessoa que quer separar chega e fala assim, não, mas fulano está no terceiro casamento, está tão bem com a mulher dele. O que você tem a ver com a vida do outro? Quanto tempo você participou das desilusões, das dificuldades, das lutas que ele passou, tanto no primeiro quanto no segundo?
Quantas vezes você presenciou o que os filhos deles vivenciaram diante da dissolução de um casamento? Quantas vezes você passou pelas dificuldades emocionais, financeiras e toda a realidade que eles vivenciaram diante da dissolução de um lar? Bom, não usa o outro como exemplo, não. Viva o hoje na sua existência. O que eu preciso fazer hoje para avançar, para romper, para crescer, para viver o novo de Deus? Olha para quem está do seu lado e fala assim: às vezes, sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Coloca para mim aí, Margarida, por favor, versículo 11. Quando Davi foi informado do que Rispa, filho de Aia, concubina de Saul, havia feito, presta atenção, segura aí. Davi, nesses 6 meses, não está sabendo que essa mulher está lá com um pano, cuidando desses mortos. Ele não está sabendo disso. Tem um monte de coisa do reino para ele resolver. Mas agora ele foi informado da situação dessa mulher. Olha o que Davi vai fazer. Próximo versículo, por favor. Ossos de Saul, de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes Gileade. Estes haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de Jonatas, o seu filho, presta atenção, e também os ossos dos que haviam sido executados. Olha o que Davi está fazendo, o que a gente precisa de apoio e de amigos. Nós falamos isso na semana passada. Tem gente que ele é um barco na sua vida. Ele vai te fazer romper, ele vai te cobrar, ele vai chamar você para perto, ele vai dizer: assuma as suas responsabilidades. Essa pessoa vai tacar fogo em você. De crescimento que eu estou falando. Mas tem gente que é uma âncora, vai te botar para baixo, vai te colocar lá no fundo, não vai te ajudar a vencer, a romper. Olha o que Davi faz, sabendo ele do que essa mulher estava vivendo, mandou recolher os ossos. Se a prisão dela é os filhos, então traga os filhos e nós vamos sepultar. Chega lá e traz tudo. Essa mulher precisa viver um novo ciclo. Essa realidade de nos levar a uma outra realidade. Davi está dizendo para essa mulher: olha, nós vamos fazer um enterro digno. Seus filhos serão enterrados, serão sepultados. O que Davi está dizendo é isso. Mas a realidade de morte eu não posso mudar. Agora seus filhos estão mortos, mas você continua viva. Então avance. Então entenda que grandes coisas Deus tem para a sua vida. Então levante a sua cabeça e viva com excelência a vida que Deus te deu para viver. Davi está sendo um canal de bênção. Se Davi não tira os ossos, nós vamos ter um texto bíblico dizendo: e essa mulher morreu junto aos ossos dos seus filhos. Mas nós não temos esse texto, porque ele ouvindo, ele agiu. Porque ele ouvindo, ele se posicionou. Quais são os amigos que nós temos que podem nos auxiliar? Sabe, os amigos top da galáxia. É aqueles gente que você chama a sua atenção, aquele que é gente chata. Você chega falando das coisas que você fez, ele fala assim: fez errado. Você tem que tomar vergonha na sua cara. Você tem que levantar. É aquele que chega na sua casa e você não quer levantar. Ele fala: pode levantando logo, já acende a luz. Estou ligando o chuveiro, vamos para lá. Joga o celular dentro com água e tudo. E fala: vamos lá. Eu não negocio ver você desse jeito. Eu não aceito você negligenciar o dom da vida. Eu não aceito ver você viver uma vida medíocre, sendo que Deus te deu a oportunidade de viver uma vida de excelência. Levanta a sua cabeça, vem viver o novo. Davi está dizendo: se há os ossos, se são os corpos podres que estão aprisionando você, então eu vou tirar isso da sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o que está faltando para você se posicionar e tirar o que te impede de viver o novo de Deus? Uma vez essa preguiça, às vezes é uma preguiça que toma conta da sua alma. Você tem que largar disso. Às vezes é uma rede, você vai ter que arrancar da sua casa, que você não pode ver ela, que você tumba dentro e não sai de lá. Às vezes alguém que você vai falar assim: me ajuda a fazer um currículo, me ajuda a avançar, eu quero crescer, eu quero romper. Mas nós somos às vezes muito egoístas.
Eu estou lutando, mas eu não estou conseguindo. E nós não somos humildes para dizer: eu preciso de ajuda. Alguém foi amigo dessa mulher que chegou até Davi e falou: Davi, deixa eu te contar um negócio. Rispa está 6 meses cuidando dos meninos mortos lá. Essa mulher está sobrecarregada, ela está exausta, ela precisa de ajuda. Davi falou assim: eu quero que arranca tudo aqueles mortos. Vamos fazer um sepultamento lindo, porque ele está trazendo um rei. Aproveita dos 7 e traz Saul também. Traz Jonathan também, que eu vou fazer um sepultamento deles. Eu vou mudar a história desse negócio. Vamos agir. Essa é a realidade do que nós temos que viver. É a transparência do que nós temos que participar. Nós precisamos viver isso, irmão. O que você precisa enterrar hoje para viver uma novidade de vida? O que você precisa deixar para que você possa confiar plenamente no Senhor e viver o novo de Deus? Olha o que Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas, eis que farei uma coisa nova. Será que você crê no mover de Deus? Então olha para essa situação difícil da sua vida e fala assim: eu creio que Deus pode fazer algo novo. Creia, olha para essa situação aí que está terrível de você vencer. São correntes emocionais. E a gente não rompe, a gente não vive esse sobrenatural, esse avanço para a glória de Deus. Versículo 14, coloca aí, por favor, Margarida. Enterraram os ossos de Saul e de Jonathan no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Próximo. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Agora vai ter colheita. Agora vai ter uma nova realidade. Quando que começou uma nova história? Quando eles enterraram. Quando que vai começar uma nova história? Quando você deixar essas amarras para fora. Quando você abandonar coisas que precisam ser enterradas na sua vida. Davi vai sepultar aquilo. A chuva vai voltar, a terra vai voltar a crescer, há uma restauração acontecendo. Mas quando nós decidimos romper o luto, irmãos, do aprisionamento, quantas vezes nós estamos prisioneiros disso? É uma decisão de confiar em Deus e deixar para trás aquilo, irmãos, que você não pode mudar. Tem coisa na sua vida que você precisa mudar. Tem coisa na sua vida que estão nas suas mãos. Essa decisão de se posicionar. Então se posicione, então se ajuste, então se alinhe. Mas tem coisa na sua vida que você não tem isso. Não tem como mudar, não tem como resolver. E porque vive as angústias desse processo? Deixa, avance. Viva essa nova realidade. Ah, pastor, mas às vezes uma amargura, às vezes uma tristeza. Irmão, você é ser humano. Mas você não pode deixar que isso venha te consumir, que isso venha nutrir todas as suas forças e arrebentar com a sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, presta atenção, se você está oprimido, se você está sobrecarregado, e isso não é culpa de Deus, olha para quem está do seu lado e diga assim: é sua culpa. Acorda, se posicione. Porque Deus está dizendo: vinde a mim. Se você está sobrecarregado, se você está frustrado, se você está doido aí de tanta coisa, se você não aguenta, vinde a mim. Está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Jesus está dizendo: vinde a mim, porque eu tenho um alívio para a sua alma. Mas você não vai. Você pensa que você sozinho resolve. Eu gosto muito, finalizando a mensagem, do texto de Lázaro. Tem um monte de coisa para falar, mas eu vou falar só até aqui. Texto de Lázaro, se você quiser, terça-feira nós vamos falar sobre depressão. Lázaro é lindo o texto. Jesus chega 4 dias depois. Jesus manda tirar a pedra, ele não tira a pedra. Ele não foi, ele colocou, ele manda tirar. Ele faz o sobrenatural e ele diz assim: Lázaro, sai para fora. Depois que ele orou ao Senhor, agradeceu a Deus, ele diz: Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? O morto saiu. Quem podia dar vida? Jesus. O que ele fez? Deu vida. Saiu como, Lázaro? Isso aqui, irmão, tem gente que fala assim: entreguei minha vida a Jesus, irmão, não tem mais nada, não tem maldição, não tem corrente, não tem nada me aprisionando. Então tá bom, então vai. Você entregou sua vida a Jesus, você reconheceu o Senhor como Salvador, você é filho de Deus, mas você tem um monte de ferida, de mazela, de coisa que precisa ser tratada.
Por isso o seu alinhamento com a palavra. E presta atenção no negócio. Por isso você precisa estar aqui. Porque cada culto que você vem, você se torna mais culpado. Sabe? Nós trabalhamos com um processo chamado conhecimento. Você não tinha conhecimento disso, agora você tem. Obediência. Se você obedecer ou não obedecer, você vai frutificar na ambas coisas. Se você obedecer, bênção. Se não obedecer, consequência da sua desobediência. Depois tem prática. Tem coisa na sua vida que você vai dizer assim, eu já ouvi que fulana vivenciou esse milagre. Mas tem coisa na sua vida que você decide obedecer, você vai dizer assim, eu já experimentei em Cristo essa realidade. E tem coisas que falam o quê? Gerar discípulo. Primeiro você conhece, depois você obedece. E aí você pratica para você gerar discípulo. Essa realidade é com Jesus. Jesus ensina os discípulos ouvindo, depois Jesus ensina os discípulos vendo ele fazer, depois Jesus leva eles a experimentar, e depois Jesus agora vai embora. Agora eu vou para o céu, você fica aí. Essa é a realidade, nós chegamos até aqui. Então cada vez que você é ministrado, e presta atenção, porque a ministração que eu estou trazendo aqui, que vai ficar pela internet, ela é plural. Mas enquanto eu estou ministrando, o Espírito de Deus está ministrando no seu coração, e Ele está pontuando o que você precisa deixar, o que você precisa enterrar, os posicionamentos que você precisa ter, e aonde você precisa tomar vergonha na cara e se posicionar. O Espírito Santo já está falando com você, ó. Lembra aquela coisa lá? Na hora que você está ouvindo, vem um negócio na mente. Isso é Deus falando contigo. Isso não é um pensamento, não, que fluiu, não. E se fluiu alguma coisa, fluiu do céu, para abençoar a sua vida, para alinhar você e dizer, ei, é necessário um posicionamento. Então cada vez que nós conhecemos mais a verdade, nós somos impactados com ela. Mas presta atenção que a Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Toma cuidado. Por isso nós precisamos viver a realidade dessa transformação. Lázaro, quando Deus disse, Lázaro, sai para fora, Jesus vai dizer, quem poderia ressuscitar Lázaro? Só Jesus. O que acontece com Lázaro? Sai para fora. Mas olha o texto, ele sai para fora, mas está com os olhos tapados, as mãos presas, os pés presos. Jesus podia dizer assim, ó, desatai, e tudo caía. Jesus podia dizer, anjo, espada flamejante. Jesus não fez isso, Jesus falou assim, desatai-o e deixai-o livre. Esse é o papel da igreja. Ser o apoio, ser o auxílio, estar pronto a ajudar as pessoas a desatar, a viver essa libertação, essa transformação física, emocional, espiritual. Quantas pessoas precisam de ajuda para conhecer a verdade? Quantas pessoas precisam de ajuda para viver essa realidade de transformação e novidade de vida? Quantas pessoas precisam dessa realidade? Mas será que nós estamos dispostos? Para isso, irmãos, eu não queria que você levasse só no coração a mensagem. Eu queria te posicionar a viver algo novo. Por isso, como igreja, nós fizemos um papelzinho, nós chamamos de árvore da nova vida. E essa árvore da nova vida, irmãos, você vai poder colocar aqui planos, projetos, sonhos, que foram deixados de lado, por prisões emocionais que você vivenciou, mas a partir de hoje, livres dessas prisões, você vivenciará algo novo para a glória de Deus. Mas eu não quero que você faça solitariamente. Você vai levar para a sua casa. É um por família. Você vai sentar com a sua família e vai dizer, quais são os planos, em que direção nós estamos indo, o que nós queremos vivenciar, e vocês vão traçar, depois de ouvir todo mundo, alguns planos, como família. Vocês vão traçar alguns planos, para vocês vivenciar, vocês vão colocar lá na geladeira, vocês vão colocar em algum lugar, que vocês vejam, para que haja foco, para que haja propósito, para que quando alguém estivesse se alinhando de uma outra forma, alguém chegasse, olha, não se esquecemos dos planos, não se esquecemos do propósito, não vamos nos esquecer de que direção nós estamos indo. Dificuldades virão, lutas virão, situações difíceis virão, mas vocês têm que dizer, não, eu sei em que direção eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu creio, eu sei no mover de Deus, nós vamos orar por isso. Você vai orar na sua casa, você vai interceder com a sua família, é viver essa realidade de vida, em que direção você está caminhando.
Será que nós estamos caminhando em uma realidade aonde qualquer vento está bom? Será que é ter e não ter um objetivo para nada, um propósito para nada? Será que a sua família sabe em que direção está indo? Será que você já ouviu seus filhos sobre os sonhos deles, os projetos deles, ou eles já estão conectados aos sonhos e os projetos da família? Será que essa família está conectada, vivendo essa dimensão? Essa família pode celebrar as conquistas que Deus está realizando? Ou essa família está vivendo despercebida do mover de Deus, do cuidado de Deus, de tantas coisas que Deus tem feito nessa casa, nesse lar? Por quê? Porque não há uma definição clara de meta, de objetivo e de propósito. Então, como igreja, nós não queremos que você sente só para ouvir mais uma palavra. Essa palavra edifica o seu coração, essa palavra te dá conhecimento, essa palavra te chama a novidade de vida, mas nós queremos que você tenha um posicionamento. E nós queremos ouvir os testemunhos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero um integrante de cada família. Vem aqui à frente. Pastora Tati, me ajuda? Por favor. Tá bom. Tá. Pode vir mais para frente, gente. Vocês vão ficar aqui, vai receber e fica aqui. Nós vamos orar pela vida da irmã de Leuma. Você viu uma família levantando e saindo. Eles receberam notícia agora que a irmã dela acabou de falecer lá no Rio de Janeiro. Então isso traz toda uma bala emocional e nós queremos orar por ela. Pode ficar aqui, todo mundo que receber fica aqui. Nós estamos encerrando o culto já, vem para cá. Por família. Pastor, eu queria levar para o meu tio, para o meu primo, para o meu avô. Não vai levar para ninguém. Porque o seu avô, seu primo, seu tio, seu vizinho não ouviu a palavra que você ouviu. Aqui, irmãos, não é uma técnica psiquiátrica, não é uma técnica de coach, não é uma técnica que você vai fazer até que vai funcionar, não. O poder está na palavra da verdade. O poder está no que Deus ministrou ao seu coração. O poder está na palavra que foi ministrada à sua alma nessa noite. E aonde o Espírito de Deus trabalhou no seu ser pessoal. É nessa realidade. Quem quer conquistar grandes coisas, diga amém. Que bom. Se una de 2 em 2 aí. Homem com homem ou mulher. Está faltando alguém? Alguém não pegou? Quem pegou, reúne perto de outra pessoa aí. Tem mais. 2 em 2. Pega alguém que está do seu lado. Se não der 2, dá 3. Chega perto aí. Já reuniu 2? Então eu quero dizer para você que enquanto... Chega aqui, Eduardo. Enquanto você é um canal de bênção na vida do outro, Deus está fazendo na sua família. Que nós possamos viver a essência do ser igreja. E a essência do ser igreja, irmãos, não é preocupar, como diz o nosso missionário Adaildo, né? Umbigologia. Não é só com as suas necessidades. Não são só os seus desafios. Não são só os seus objetivos. Nós fazemos parte de um todo. As nossas irmãs aqui, quantas viram assim de exaustivamente ensaiando? Ninguém. Mas nós podemos com ela celebrar as conquistas dela. Quantos viram exaustivamente a Gabi levantando peso lá na academia? Eu vi, porque eu vou lá mais ou menos no mesmo horário que ela. Quantas vezes, irmão? Você viu. Mas nós podemos celebrar com eles. Às vezes batalhas e dificuldades que os nossos irmãos estão vivendo. Nós não estamos percebendo. Mas nós podemos ser um canal de bênção para orar, para interceder. Quantos passando por lutas, por dificuldades. E às vezes nós não abraçamos, às vezes nós estamos perto, nós só chegamos para ouvir uma palavra. Não, você veio a esse ambiente para adorar a Deus. E adorar a Deus fala de comunhão, adorar a Deus fala de relacionamento, adorar a Deus fala de fazer a diferença na vida do outro. Então eu quero pedir que você dê um abraço nessa pessoa e você ore por ela. Ore por ela agora, pode orar. Vou pedir para o Daltinho vir aqui, ou alguém do louvor, por favor, tocar aqui para mim. Ore por essa pessoa. Interceda por ela. Clama por ela. Interceda pela vida dela, pela família dela, pelo lar dela.
Ore um pelos outros. Paizinho, nós colocamos nossas vidas na tua presença. Nós pedimos a tua condução, a tua direção, o teu agir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre cada vida e cada lar as tuas bênçãos, Senhor. Que cada um possa viver essa realidade de libertação, de transformação, de novidade de vida. Quantas pessoas entristecidas, amarguradas, feridas, Deus. Quantas pessoas, ó Pai, vivendo, ó Pai, o desejo de conquistar, de crescer, de avançar. Quantas pessoas vivendo dentro do seu lar, na sua família, ou na empresa, ou no setor acadêmico, tantas dificuldades. Deus, Tu és poderoso para mudar a história. Tu és poderoso para restaurar. Tu és poderoso, Deus, para transformar a realidade da vida. Tu és poderoso, Deus, para mudar o quadro. Pai, nós repreendemos toda a seta do maligno, toda a prisão emocional, física, espiritual. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós profetizamos vida, restauração. Nós profetizamos, Deus, um rompimento, Deus, para viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Paizinho, vai de encontro, Deus, a cada lar, a cada família. Vai de encontro, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, a mente dos meus amados irmãos. Quantas pessoas aprisionadas na sua mente, nas suas emoções, no seu coração. Traga, Senhor, libertação. Nós pedimos, nós clamamos a Ti, novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Olha aqui para mim, bem baixinho. Valorize aonde você está. O lugar aonde você está é o lugar onde Deus te chamou para ser frutífero. Na sua família, no seu trabalho. Ei, presta atenção, na sua vizinhança. Eu contei hoje de manhã, eu vou falar aqui agora à noite também. Alguns anos atrás agora, 2, 3 anos, nós recebemos um convite para pastorear uma igreja com mais de 500 membros no sul do país. E naquele momento que nós recebemos lá salário, recurso, carro, um monte de coisa. E eu disse, muito obrigado, que Deus abençoe. Um pastor vai estar com vocês, mas eu tenho convicção que Deus me chamou para estar aqui em Fortaleza. E esse pessoal falou assim, pastor, então vem o senhor e a pastora só para estar aqui com a gente, ministrar na nossa conferência. Eu falei assim, eu não quero. Ele falou, por quê? Por causa de foco e de propósito. Vocês estão procurando um pastor, e vocês vão gastar com minha passagem, minha hospedagem. Eu vou para aí, eu vou pregar na igreja, mas qual a expectativa da igreja? A expectativa da igreja é um novo pastor. A diretoria pode entender que eu só vou para pregar, mas a igreja está no desejo de ter um novo pastor. E eu sou pastor de igreja, eu não sou preletor, eu não sou evangelista que vai de uma igreja na outra, eu não sou isso. Itinerante que chama, né? Eu sou pastor de igreja. Então eu me preocupo com a igreja local. Então por isso eu não quero, muito obrigado. E aí esse irmão falou comigo assim, pastor, mas tantos benefícios que tem. Eu falei assim, sabe o que eu glorifico a Deus? Ele falou o quê? Que quando eu vim para Fortaleza, eu fiquei 7 meses sem salário. Eu não vim para cá por causa de dinheiro. E Deus nos abençoou de uma forma grandiosa, como igreja, como família. Eu sou satisfeito nesse lugar. Então eu não me movimento pelo valor ou por benefícios. Eu me movimento por uma direção clara de Deus. Porque pode ser um lugar onde não tenha recursos, mas se é o lugar onde Deus quer que você esteja, esse lugar será um lugar de abundância para a sua vida. Passou esse momento, eu tive um pastor. O pastor ligou para mim e falou, pastor Tiago, eu estou voltando dos Estados Unidos. E voltando dos Estados Unidos agora, eu tive uma reunião com uma igreja lá. Nós estamos com uma igreja grande lá. E esse pastor quer abrir 4 igrejas. E ele me pediu a sugestão de 4 pastores no Brasil, para viajar para lá, conhecer o trabalho e para que possam pastorear lá. Você precisa só tirar o visto com a sua esposa. E eu falei assim, muito obrigado. Nem o visto eu vou tirar, porque se eu tirar o visto vai gerar alguma coisa no meu coração. Porque eu tenho convicção de estar neste lugar. Aí eu decidi, irmão, para zelar do meu coração, sabe o que eu decidi? Não aceito convite para pregar em canto nenhum. Eu vou ficar alguns anos aqui, eu já estou há 2 anos só atendendo Ceará, Piauí, Maranhão, porque eu sou o pastor desses pastores. Só atendo eles. Não atendo meu tio que liga. Não atendo ninguém. A não ser que eu estiver lá viajando. É outra coisa. Mas sair daqui não. E domingo eu não saio da igreja. Domingo eu estou aqui com vocês. A não ser um convite que eu não tenho como partilhar. Eu falei para Deus, eu quero estar aqui.
Presta atenção nisso. Convicção da onde Deus chamou. Eu não estou dizendo que amanhã não pode acontecer, não. Se Deus me direcionar, eu estou livre, irmão. Eu estou dizendo das atitudes que eu cometi, que eu me posicionei. Eu quero estar aqui, com lutas, com dificuldades, com tantas coisas. Eu quero estar aqui. Eu amo esse povo, eu sou abençoado por vocês. Mas eu não sabia que meu pai precisaria de um transplante. Naquele momento era só análise de um convite. E eu entendi que a vontade de Deus era aqui. No ano passado eu estive em Cuiabá. E numa visita ao médico, o médico disse: seu pai não tem mais jeito de se tratar em Cuiabá. Seu pai precisa ir para o melhor lugar de tratamento de rim do Brasil. E ele não sabia para onde eu morava. Ele disse: é em Fortaleza. Eu não sei como vocês vão fazer. E eu falei para o médico: eu sei como vai fazer. Ele falou: como? Eu falei: eu moro em Fortaleza, doutor. E eu vou cuidar do meu pai. Então entende, quando você está no centro da vontade de Deus, dia a dia você vai desfrutando dessa caminhada com Deus, de fazer o melhor aonde você está plantado. E Deus vai te mostrando. Tem coisas, decisões que você fala assim: não, eu não vou negociar, eu vou caminhar nessa realidade. Os princípios são esses. Eu não vou negociar os princípios, eu vou caminhar nessa realidade. Eu vou viver em obediência a Deus. Deus está gerando no meu coração essa postura. Eu vou permanecer. E lá na frente Deus vai te honrar dizendo: olha, filho, eu estou preparando tudo e vai dar tudo certo. Pensa, irmão, a vergonha, eu tendo que voltar lá do Rio Grande do Sul para cá, porque meu pai precisa de tratamento. Voltar de uma outra nação para cá, porque meu pai precisa de tratamento. Mas eu estou no lugar certo, no tempo certo, para viver o milagre que Deus tem para minha família. Mas presta atenção, não sou eu não. Eu só te contei essa história para você entender que você vai precisar tomar decisões fundamentadas nos princípios do Senhor. Qual foi o acerto de Davi? Quando a dificuldade veio, ele não agiu pela emoção, ele não agiu pelo intelecto dele, ele não agiu pela força dele, ele buscou no Senhor a direção. Qual foi o erro de Josué? Qual foi o erro de Saul? Não buscaram a direção de Deus. Qual é a nossa postura? Olhar para Davi e dizer: nós precisamos buscar a direção de Deus e permanecer na direção de Deus, e aí Ele fará grandes coisas. Você está na família certa, você está no emprego certo, você está no bairro certo, você está na igreja certa, e nessa localidade Deus chamou para prosperar, para vivenciar o sobrenatural de Deus. E você precisa se erguer e dizer: eu quero viver o novo de Deus, e se posicionar a viver com excelência para a glória do Senhor. Viva o dia de hoje com excelência, viva o dia de amanhã com excelência, e essa excelência fala de caminhar na presença do Senhor, porque o domingo de hoje não se repete mais. Domingo que vem nós teremos outro culto, se Deus não voltar, e será diferente. Deus tem outra palavra, Deus tem algo novo. Hoje é especial, Deus está falando com você de uma forma especial, está dizendo: ó, eu estou comprometido com você. Tome cuidado com as alianças que você faz, tome cuidado com as decisões que você toma, tome cuidado com o seu coração, tome cuidado com a sua emoção. Se posicione a viver fundamentado no propósito e na direção de Deus, porque assim você experimentará grandes colheitas. Hoje você precisa enterrar algumas coisas, hoje você precisa deixar algumas coisas, hoje você precisa sepultar algumas coisas, hoje você precisa tomar uma decisão de viver novidade de vida, uma nova realidade para a glória do nome de Jesus. Isso fala de um posicionamento para a glória de Deus. Paizinho, nós te adoramos por essa noite, te glorificamos pelo teu infinito amor, o teu cuidado e a tua graça. Te agradecemos, Deus, por essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração nessa semana, e ministrou o coração de cada um aqui. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos restaure a visão, nos dê direção, que possamos nos posicionar segundo o teu propósito, que a nossa atitude, que o nosso proceder, que a nossa caminhada seja de acordo com a sua vontade, que tenhamos prazer em viver os teus sonhos, que possamos entender que o Senhor nos colocou no lugar certo, no tempo certo e na hora certa, para sermos frutíferos para o louvor da tua glória. Abençoa cada um, ó Pai, em nome de Jesus, que estará sentando com a sua família e descrevendo, ó Pai, ali, ó Pai, projetos, planos, objetivos, Deus, para a vida deles, vivendo isso. E eu profetizo, Deus, que breve eles poderão testemunhar os feitos do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família, para o louvor e a glória do nome
nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a família de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus direcione, Deus te conduza. Aplauda o Senhor, celebre o nome do Senhor e receba em nome